Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura didática nessa semana. Dessa vez eu vou usar um outro tarô, eu vou usar um tarô que eu adoro, que é o tarô da Santa Muerte, que é um dos tarôs que eu acho mais bonitos, assim, uma arte muito legal. Não deu pra ver nada, né? Desculpa, que é um tarô desenhado por, acho que Ali Fel, escrito pela Bárbara Moore, né? Sempre a Bárbara Moore, e eles usam um visual meio mexicano, daquelas festas da Santa Muerte, né? E aí, essa semana, eu peguei uma pergunta semelhante à pergunta da semana passada, e eu peguei uma pergunta semelhante, eu tenho outras perguntas semelhantes no arquivo. E por que eu tenho perguntas semelhantes? Porque isso faz parte da questão didática que eu vou trazendo aqui ao longo das leituras didáticas, que é coisas que acontecem com profissionais dessa área. Existe sim um trabalho da espiritualidade de trazer clientes com perfis específicos para oraculistas específicos. E eu atraio no meu trabalho muitas pessoas, muitos consulentes que estão com uma questão ligada ao profissional, a mudança de área profissional, a redefinição de carreira, a reorganização da vida profissional, a potencialização da vida profissional. Então, como eu tenho isso, eu atraio muitas perguntas assim. Então, a pergunta dessa semana ela é semelhante à pergunta da semana passada e, felizmente ou infelizmente, isso vai tender a acontecer nas minhas leituras didáticas, né? Então, o que eu faço? Eu tendo a mudar o uso de tarôs e tendo a experimentar jogadas diferentes, né? E aqui, a pergunta dessa semana, estou ouvindo o nome dessa pessoa, ela pergunta: devo arriscar mudar de emprego para melhorar minha situação financeira? Eu perguntei para ela: isso está um pouco vago, pode esmiuçar se você quiser, né? E eu falei, mesmo pedindo para te esmiuçar, não é certeza que eu vá selecionar a sua pergunta, mas a pessoa esmiuçou. Então, ó, tenho passado por dificuldades financeiras, provavelmente, já que é o que fala na mensagem anterior, já faz tempo e tudo que tenho feito não tem tido resultados que tragam melhora financeira. Então, já entendemos que é financeiro. Como ser humano e no desenvolvimento pessoal, tenho mudado muito, mas financeiramente nada muda. Então, muito provavelmente existem bloqueios aí. Isso nem estou falando como oraculistas, assim como terapeuta holístico e radiestesista, né? Muito provavelmente você tem bloqueios na infância, na criação. Provavelmente, se eu pegar o seu mapa natal, vai estar ali esmiuçado bloqueios na parte financeira por conta da criação, né? Tenho pensado em mudar de emprego para ver se algo melhora, mas não sei se realmente o problema é esse. O emprego e o lugar de trabalho, as coisas que eu faço evoluem no aprendizado, porém na parte financeira nada muda. Eles me usam aqui, às vezes eu acho que tenho um bloqueio, olha, ela também acha que tem um bloqueio, mas apesar de tudo, o que já fiz, não consigo chegar nele. Provavelmente chegar no entendimento do bloqueio ou na resolução desse bloqueio. Ok, por mais que eu esteja vendo que existe um bloqueio, né? Ela está falando sobre a ideia de mudar de emprego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pergunta e vou falar para o tarô. Tarô, oráculo, o que o tarô tem a dizer sobre essa pessoa com a ideia de mudar de trabalho, com a ideia de olhar para o financeiro dela, com a ideia de mudar de trabalho? E aí, se você me acompanha no canal, você viu que semana passada eu fiz um vídeo na quinta-feira, vai estar o card aqui nos cards do YouTube, que é uma forma de jogada, um método de jogada, que é o método do nome. E aí eu peguei o nome dela, obviamente eu não vou revelar o nome dela, deixa eu ver se ela fala aqui. Ela fala o nome dela aqui, eu peguei, né? O primeiro nome dela tem 6 letras, o segundo nome tem 8 letras e o terceiro nome tem 8 letras. Então, se você já viu o vídeo, você vai entender o que eu vou fazer agora, e se você não viu o vídeo, talvez você leve um tempinho para entender. Mas eu já vou explicar aqui. Não vou fazer a jogada europeia como eu fiz na sessão passada, vou usar o tarô inteiro aqui, o tarô da Santa Muerte. Estou aqui olhando o nome dela, já sei do oráculo, que oráculo tem. Deixa eu embaralhar aqui para vocês verem, né? Opa, desculpa. Então aqui, tô olhando a pergunta dela, né? E vamos lá. Eu costumo cortar em 3, mas já falei para vocês que vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Então vamos lá. A linha de cima é a linha do passado. 6 letras, ou seja, 6 cartas. Certo? Segunda linha do presente. 8 cartas, porque o nome do meio dela tem 8 letras. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E a linha do futuro, que na verdade eu nem sei porque chama linha do futuro, que só tem uma carta relacionada ao futuro nessa linha, mas é o que diz o nome da jogada. Depois eu ajeito melhor as cartas aqui. 8 cartas, porque o último nome dela tem 8 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a jogada do nome. Prazer. Então aqui, nessa jogada, vou arregaçar a manga aqui, vamos ver. Eu sou meio bagunceiro na minha mesa de tarô, viu? Não reparem. Bom, a primeira linha, que é a linha do passado distante, passado recente e passado imediato, como são 3 posições, eu gosto de separar, a gente separa de acordo com o que a gente acha interessante. Então, eu gosto, como são 3 posições e 6 cartas, então 2 em cada. Então vamos lá, para o passado distante. Essa leitura vai ser um pouquinho mais demorada, porque essa jogada ela é mais complexa, né? Então aqui a gente vê no passado o 6 de ouros com o 10 de paus. Então vocês não reparem que como eu uso pouco esse tarô, leva um tempinho eu gaguejo um pouco assim, porque é normal, você vai treinar. Então eu uso a leitura didática não só para treinar leituras para vocês terem treinamento de leitura, mas para eu mesmo treinar. Leitura com outras jogadas, que essa jogada que eu uso pouco para poucas pessoas, eu uso para pessoas diferentes, eu uso muito para mim, e também porque eu uso tarôs diferentes, né? Bom, então aqui, deixa eu ver se está tudo certo aqui, coubesse, beleza? Então aqui a gente viu um passado onde ela estava com 6 de ouros, tendo oportunidades de trabalho interessantes, mas só que estava sendo cansativo para ela. E aí no passado recente, existia muito trabalho, uma estafa de esforço de trabalho bem extenso, assim, com o mundo, que mostra que ela estava num momento, assim, se você pode entender o mundo... Opa, bati no tripé, que coisa horrorosa, Thiago, no meio da gravação. Mas deixa eu colocar aqui como está com reflexos, deixa eu mostrar a carta aqui para vocês verem que é um tarô bem bonito. Então aqui mostra o cansaço, né? E aqui o mundo, que o mundo ele pode ser tanto uma carta positiva, né? Como uma carta que afirma aquela situação de cansaço, de muito trabalho, muito labor, mas com pouco resultado financeiro pelo que ela fala, né? E aí no passado imediato, que é um passado que já está sendo vivido no presente, a gente vê o 3 de espadas com o carro. O 3 de espadas é a carta de abrir mão de alguma coisa, né? Ou a carta da perda. Então, muito provavelmente, ela está perdendo muita energia vital, ou muita energia vital para receber o que ela recebe, que pelo jeito não é o suficiente, ou significa que ela precisa decidir que vai abrir mão disso, né? Com a carta do carro, que é de ordenar a vida dela, conduzir a vida dela de uma maneira ordenada, de saber lidar com esses estresses. Mas calma, a gente ainda vai para as outras linhas. Essa linha aqui, que é a linha do presente, são 3 posições. A posição do assunto do universo ou do objeto da questão relacionada a ela, ou seja, ou do atual emprego ou de futuros empregos relacionados a ela. No meio, a carta da situação, né, o momento presente. E aqui, ela em relação ao objeto da pergunta ou ao universo. No caso, o mesmo emprego ou outro emprego. Como são 8 cartas e 3 posições, o que eu faria? Deixa eu pensar aqui. 2, 5, 3... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar então 3 cartas aqui. 3 cartas aqui e 2 aqui. Por que 3 cartas aqui? Porque eu já sei que eu poderia colocar 4 cartas no meio, 2 aqui e 2 aqui. Essa jogada permite que você ajuste, né? Mas eu quero colocar 3, porque aqui a gente pode ver questões de ou o mesmo emprego ou emprego diferente na mesma jogada, né? Então vamos ver aqui. E aqui a carta do presente. Beleza. Vamos olhar aqui. Aqui eu fico um tempinho olhando porque é um tarô que eu não jogo muito, apesar de ser um dos meus favoritos, né? Bom, como tem os enamorados, os amantes, os the lovers aqui, mostra a questão da escolha. Então, muito provavelmente, existe possibilidade sim de escolher outro emprego, porque aqui ou pessoas pensando a respeito dela, porque aqui é o objeto da questão, seja o atual empregador ou possíveis empregadores em relação a ela. Como está tendo momento de escolha, acho que existem processos seletivos abertos que ela poderia ficar de olho, né? Ou alteração de posições na própria empresa, ela precisa ficar de olho.
A carta da torre mostra que existem rupturas acontecendo, provavelmente no trabalho atual ou no mercado, e seria interessante ela ficar de olho, né? E o rei de paus, assim, o rei de paus, ele é um rei interessante por conta da sua questão da liderança, mas ele não é o mais efetivo para oportunidades. Então, eu acho que ele é um bom direcionador de caminhos. Então, assim, e para ter ideias, muito provavelmente existem pessoas que ela conhece que pode ajudar ela, né, em relação a isso, e ela pode procurar essas pessoas para receber conselhos, direcionamento, seja se o ideal é ela ficar ali ou arrumar outro emprego. Mas como ela está na pergunta dela pensando seriamente em mudar de emprego, eu acredito que sejam oportunidades melhores para ela, né? Procurar essas pessoas para oportunidades melhores, porque existe um caminho ali de escolhas, de pessoas querendo escolher pessoas. Eu vejo isso como processos seletivos de empresas. Agora, ela em relação ao trabalho ou a outras oportunidades, eu vejo aqui o pajem de paus, que são insatisfações que podem gerar ideias diferentes, ou seja, sim, insatisfações no trabalho podem gerar ideias de melhorar a sua situação no trabalho ou de procurar outros empregos, né? Mas ainda é algo meio que sutil. O as de copas mostra que é importante, deixa eu só virar aqui para não ter tanto reflexo. Então, o as de copas mostra que ainda tem uma vontade, um início de um caminho, mas é um início ainda, então não é mudança assim, né? E o sete de espadas é uma carta apesar do tarô da Santa Muerte mostrar um cara saindo do túmulo, que tem a ver com morte, transformação e tal, eu vejo essa carta como uma carta do tipo, agora eu estou mais maduro, porque ele é uma caveira com barba, com um aspecto mais idoso. Então, é uma mente que já sabe como agir na questão de procurar empregos. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu começaria a olhar para fora. Olhar para os lados, olhar e saber o que está acontecendo, mas não sair agora, né? Porque as cartas ainda estão meio insípidas, né? E o momento presente mostra o 3 de ouros, que é a carta da negociação, e o as de paus, que é uma carta de vontade de planejar coisas. E eu gosto desse tarô que ele coloca vegetais saindo desse crânio, né? Ou seja, plantio e colheita. E é uma carta de você planejar o que você gostaria. Meio que ficar claro de que forma que você gostaria de ficar, né? Gostaria de um trabalho assim, dessa forma, né? E começar a conversar com pessoas, que a carta do 3 de ouros é a carta da negociação, do comércio, compra e venda, entendeu? Agora essa linha aqui é uma linha que eu acho bem interessante, que é a linha do futuro, mas a carta do futuro é só do meio aqui, que ela é repartida em 5 posições: emoções íntimas, principais influências, futuro, esperanças e temores e ensinamento principal, que eles chamam de resultado final, mas eu não gosto do nome resultado final. Eu gosto de ensinamento principal, ou ensinamento chave, ou carta-chave. Então, como são 5 posições e 8 cartas, eu faria 2 cartas aqui para emoções íntimas, que emoções íntimas pode esmiuçar bastante coisa. Principais influências eu colocaria uma carta só, aí no futuro eu colocaria 2, aí na esperanças e temores uma só, e no ensinamento principal 2 cartas. Eu vou colocar mais para cima aqui para caber na gravação. Então vamos lá, emoções íntimas, o que está acontecendo dentro dela ou inconscientemente dentro da situação. Principais influências, futuro, esperanças e temores, ensinamento principal. Ok. Nas emoções íntimas, né, ou na questão inconsciente, a gente vê aqui o mago e o 5 de espadas. Então, eu acho que ela está se sentindo acuada, porque o que acontece? O 5 de espadas é a carta do ladrão, mas esse tarô está sendo muito identificado como a carta do ataque, né? Do roubo, do assalto, por assim dizer. Então, ela deve estar se sentindo lesada, subutilizada ou superutilizada, né? Não sei, mas está tendo muito desgaste mental nela, provavelmente muito desgaste físico. E aqui, nas emoções, mostra que ela tem condições de arrumar formas dela sair dessa situação, dela se melhorar. Então, existe sabedoria dentro dela para lidar com essa situação. Geralmente é nessa posição, nas emoções íntimas, onde a gente não só vai ver como a pessoa está se sentindo ou o que está acontecendo por trás, mas também os recursos que ela tem dentro dela para lidar com a situação. E cair o mago nas emoções íntimas é bacana, porque mostra inteligência, sabedoria, capacidades internas de saber lidar com aquela situação.
ou habilidades e competências para lidar com aquela situação. Nas principais influências, eu adorei ter caído essa carta, porque o Rei de Espadas, não tem coisa melhor para cair nas principais influências do que uma rainha, um rei ou um arcano maior muito positivo, tipo o Sol, o Imperador, a Imperatriz, né? Então caiu o Rei de Espadas, mostra que ela conhece pessoas que podem ajudá-la. Ela conhece pessoas que são com esse perfil do Rei de Espadas, que é analítico, estratégico, até um pouco frio, mas é a forma dele mostrar que se importa é com seriedade, com estratégia, né? Então, e conhece pessoas que podem ajudar ela. Então, tanto aqui existe um rei de ouros e um rei de espadas aí na jogada, pessoas que podem orientar, ajudar e direcionar caminhos, né? A carta da tendência futura, eu acho interessante ela procurar ajuda espiritual, né? Passe espiritual ou descarrego em terreiro de Umbanda. Eu acho muito importante para ela, porque caíram duas cartas que me preocupam bastante, que é a carta da Lua e a carta do Diabo. A carta da Lua é a carta da confusão, da falta de limites, ou seja, de uma coisa invadir outra, e a carta do Diabo dos ciclos viciosos internos e também do apego à matéria. Eu vejo mais como ciclos viciosos internos a carta do Diabo. Alguns veem mais para uma questão material, né? Aí depende muito de oraculista para oraculista. Eu acho que ela está com como ela falou dos bloqueios e ela está querendo fazer uma movimentação e a carta da tendência futura mostra ciclos viciosos e incertezas, o que eu sugeriria para ela agora não é nem sair do emprego ou buscar outro emprego, para você ver como uma jogada mais para frente na leitura pode influenciar, pode ajudar na interpretação. Eu já vou voltar para cá, vocês vão ver onde eu quero chegar. Então aqui no 2 de ouros, que é a carta das esperanças e temores, o que é o 2 de ouros? É conhecer pessoas e firmar contratos, ou iniciar projetos novos financeiros. Então, só que a carta o tarô de Santa Muerte mostra claramente duas caveiras se conhecendo e fazendo um pacto, né? Então eu veria como contratos de trabalho positivos, é uma esperança dela, né? E aqui que eu quero pegar como ensinamento principal para depois voltar para cá. O ensinamento chave dela diz o 2 de espadas e o hierofante. O 2 de espadas é uma carta do tipo olhar para o problema. Não repara se no vídeo deu um lag na câmera, porque às vezes acontece. Olhar para o problema de uma maneira séria, de uma maneira objetiva. E o hierofante é uma carta que mostra para entender a situação através de uma visão mais espiritual. Ou seja, lidar com a situação de uma maneira com pessoas que entendem do que estão falando. Provavelmente terapeutas, provavelmente sacerdotes, provavelmente terapeutas holísticos, provavelmente pessoas que podem ajudá-la a ter recursos para lidar com o problema. Porque o 2 de espadas, ele fala, olhe para o problema, pare de procrastinar, olhar para o problema e corte a raiz do problema. Por isso que aqui eles colocaram uma tesoura. Achei muito interessante. Isso aqui vai ajudar a lidar com esses ciclos viciosos e com essa incerteza. Então eu acho que o momento dela não é de sair do emprego, ficar de olho sim, mas tratar os bloqueios que ela está escrevendo aqui, que ela está percebendo que tem, né? E não reparem, desculpa nesse vídeo ficar com lag a minha facecam, eu vou olhar isso para o próximo vídeo, mas vamos seguir o barco aqui. Então ela precisa olhar para essa situação com ajuda profissional para resolver essa situação. Então, eu sugeriria para ela buscar apoio espiritual e também buscar terapia, porque os bloqueios ela já percebeu, ela está escrevendo que tem bloqueios, então provavelmente existe na criação dela, na infância dela, existe na programação que ela foi colocada, provavelmente de criação, provavelmente na gestação, na primeira infância, na pré-adolescência, que faz com que ela tenha dificuldades de receber abundância, tenha dificuldades de receber prosperidade, tenha dificuldades de receber caminhos abertos, tenha dificuldade de receber o que ela merece. Talvez tenha até programações de não merecimento ali mesmo, certo? Então, espero que essa leitura tenha te ajudado, espero que você consiga encontrar pessoas que podem te ajudar. Eu posso te ajudar, mas não é só eu, existem várias pessoas que podem te ajudar. Existem terapeutas tradicionais, existem terapeutas holísticos, eu sou radiestesista e astrólogo, existem pessoas da constelação familiar que podem ajudar, existe o espiritismo e a Umbanda que também pode ajudar como parte religiosa, complementando terapias, né? Até a própria psicoterapia também pode te ajudar, entendendo você mesmo.
E aí você vai se tratando e observando isso para que você faça uma mudança, uma melhoria na sua vida profissional sem trazer a mesma energia do passado. Certo? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado e que isso possa te ajudar. Espero que, se você esteja vendo isso, essa leitura possa ter contribuído para o seu aprendizado e que os ensinamentos aqui também possam ter contribuído para a sua vida. Já estou recebendo relatos de pessoas que, vendo jogadas para outras pessoas, recebeu insights para como lidar com as próprias situações. Eu acho isso muito legal, o que o tarot tem para oferecer para a gente, né? Ensinamentos que às vezes não é só para nós ou para o consulente, são para várias pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha, de assinar o canal, de compartilhar para as pessoas que você acha que essa informação vai ser relevante. Lembre-se que eu tenho um curso de formação do tarot, teoria, imersão e prática. Vocês podem ter 10% de desconto clicando no link aqui embaixo. Ou eu também tenho 2 cursos, que é o curso de introdução ao tarot, uma nova jornada, e o curso de tarot mitológico, uma abordagem arquetípica. A gente se encerra esse vídeo por aqui e se vê na próxima leitura didática. Um grande abraço. Tchau, tchau.